Olá, pode te na área de novo. Já começo aqui, antes de mais nada, falando que teve uma mudança no nome do canal. Para evitar desgaste com qualquer pessoa aí, eu passei para podcast. Faz todo sentido que é um podcast, feito na minha casa, com os recursos que eu tenho, como eu já falei nos vídeos anteriores. Então, agora é podcast, tá bom? Bom, hoje eu trago aqui no podcast, é isso mesmo. Hoje eu trago aqui no podcast uma pessoa especial. A gente vai falar de um tema bastante delicado, que é a psoríase. E aí hoje eu trouxe para vocês, né, para todos nós, essa entrevista, que eu acredito que muitas pessoas passam por essa questão da psoríase. E nada melhor do que trazer uma pessoa que passa, né, por esse processo e tem essa questão aí no cotidiano. Com vocês, Kelly Fagner. Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Bom, a gente se adaptou aqui, se organizou, mas é um ambiente simples, mas é feito com coração de bom agrado. E para a gente poder, como eu sempre falei, trazer temas, né? Essa é a finalidade do Podtivo, trazer temas, insights, reflexões, enfim. Bom, como eu falei, a gente vai falar sobre psoríase. O Fagner, ele tem essa questão, né? Vocês podem observar. E aí a gente vai trocar uma ideia de como que é conviver, né, com a psoríase. Bom, vamos começar já aqui com as perguntas. Como que surgiu a psoríase, Fagner? Como que começou? Como foram os primeiros sinais? Uma data precisa é muito difícil de entender e entender onde é que essa chave vira, né? Porque é uma chave que vira principalmente o nosso emocional, da qual a gente passa a ter. Tá? A gente já nasce predisposto, existe uma predisposição genética para isso, né? Como é uma doença multifatorial, a predisposição genética ela conta muito nesse momento, né? Então pode vir de traumas, pode ser também da predisposição genética ou do conjunto, né? Já que é uma doença multifatorial, né? Primeiro quero agradecer, né, antes de falar, e também estou falando para pessoas que se escondem com esse problema, tá? Porque são pessoas que vivem realmente escondidas. Durante anos, acho que eu já até mencionei isso com você, eu vivi escondido. Tava calor, blusa de frio. Tava frio, blusa de frio. Porque o impacto da doença era irrelevante diante do impacto social, de como as pessoas tratavam isso. Hoje, graças a Deus, eu acho que a cobertura, até agradeço o espaço para estar falando, não sobre mim, mas sobre todas as pessoas que convivem com esse problema, né? Porque é muito além do impacto visual, né? Eu acho que muitas pessoas já acham que é só de pele, né? A psoríase ela pode chegar a graus crônicos, como afetar órgãos, afetar osso. Então, assim, além disso, que eu sempre falo e volto a enfatizar, é o convívio social que é o maior impacto de quem é acometido por psoríase. Acho que procurar recursos, procurar apoio, né? Psicoemocional, pessoas que estão trabalhando com isso para preparar o emocional, principalmente quem convive, né? E claro, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente tem esses espaços, mais a gente vai combater o preconceito. E Né? como que surgiu na sua vida? Como que foi sua adolescência? Foi no começo, lá atrás? Ou foi na maioridade? Como que foi? Olha, os meus profissionais que trabalham comigo esse problema, né? Profissionais que eu cuido, que eu tento cuidar, né? Porque é uma doença muito difícil. Eles falam que foi de trauma lá na adolescência, convívio dos meus pais, coisas que você vai tendo gatilhos e gatilhos e você nem sabe que aquilo somou para isso, né? Porque é uma somatória de fatores. Então, assim, quando eu tinha 16, 17 anos, eu tive um atrito com meu pai que não convivia bem com minha mãe. Acredite ou não, 2, 3 dias seguintes eu já estava acometido pela psoríase, sem saber de onde ela tinha vindo. Né? E começou no corpo? Ou começou em algum ponto específico ou não? Em primeiro momento, uma coisa muito sutil começou aqui na testa e depois ela foi progredindo, né? Essa progressão ela acaba sendo meio que não tem como barrar, né? Mas é muito complicado. Eu acho que pessoas que têm psoríase, você tem alguém com psoríase na sua família, acolha. Acolhimento é tudo, sabe? Eu não tive tanta sorte de ter pessoas mais esclarecidas. Hoje minha família é bem esclarecida a respeito.
mas trataram como falta de higiene, como a culpa era minha, ainda existe tudo isso, né? Hoje em dia, graças a Deus, a psoríase ela está uma doença mais difundida, né? Então isso traz conhecimento para as pessoas e a abordagem com quem tem também modifica. Eu volto a dizer, quanto mais conhecimento, menos preconceito. E a psoríase, ela tem cura? Quais são os tipos de tratamento? Você faz algum? Faço, mas ela é uma doença autoimune, né? Os tratamentos são mais tratamentos paralelos, onde você vai cuidar das lesões, né? A causa em si, não. Eu tomo imunossupressor, graças a Deus eu estou bem melhor do que já tive bem pior do que isso, né? E isso vai te ajudando, mas liquidar uma doença que ela não tem cura, né? Ele é um enigma na cabeça dos estudiosos de ciência, de medicina, porque não tem um determinador comum para dizer assim, é aqui que está o motivo, é aqui que nós vamos combater. Por ser uma doença multifatorial, você não sabe de onde ela vem e por que ela vem, né? Então os tratamentos são mais tratamentos tópicos mesmo, né? E a imunossupressão, os bioquímicos, essas medicações mais pesadas. E eu acho que é amor. Amor, eu acho que é uma coisa que amor e aceitação são coisas muito maravilhosas para a vida de quem vive com isso. Porque as pessoas, eu por muitas vezes me questionei, né? Desculpa de repente se eu me emocionar, mas muitas vezes eu me questionei, por que eu? Né? Por que eu? Acho que cada pessoa em si tem coisas que ela julga, que ela para e fala assim, meu Deus, por que eu? Eu acho que não é à toa. Eu acho que não é à toa, eu acho que por trás disso traz o ensinamento, traz uma quebra de nossos próprios preconceitos. Eu acho que também tem esse lado. Infelizmente, não é que eu esteja procurando um lado positivo no problema, mas eu acho que é possível sim ter um lado positivo e você enxergar a vida com mais sabedoria. Mas isso leva muito tempo. Inclusive, o Fagner tem um perfil no TikTok no qual ele... Qual é o nome do... positivando ou negativo? E Isso. aí ele faz vídeos enxergando o lado positivo daquilo que as pessoas tanto negativam. Não é isso mesmo? Isso. Porque por muitas vezes tem coisas que as pessoas criam grandes fantasmas, grandes monstros nas suas vidas, né? Que passam a não enxergar coisas positivas como negativas. Acho que você enxergar não é fácil, é uma prática. Eu acho que é muito romântico dizer assim, é fácil ver coisas positivas naquilo que é de tão negativo, né? Como diz minha mãe, até um tombo leva a gente para frente. Então, eu acho que dá sim, mas não que seja fácil. Eu acho que você positivar a sua vida é um modo de você atrair coisas boas e eu penso muito nisso. Eu acho que o cosmos, né, a energia mundial, ela demanda disso. Quanto mais energia boa você lança para o mundo, mais você vai ter. E isso também nas suas atitudes cotidianas. Então, ver o lado positivo é uma boa saída para sofrer menos, né, já que tudo está tão difícil. Realmente é isso. Então, tenta ver coisas positivas. Eu tento ver coisas positivas. Mas não é fácil. Eu não vou dizer que é fácil, que eu vou estar romantizando a situação e não é minha intenção. Conta pra gente, se você se sentir confortável, situações em que você passou até mesmo pelo preconceito, porque eu convivo, né, acompanho um pouco da sua vida e eu sei que, por exemplo, nessa fase agora, o Fagner está com uma crise nas pernas, então vocês não vão conseguir ver. Mas muitas das vezes troca, essa crise dá nos braços e as pernas ficam intactas. Nesse momento são as pernas, então os braços estão mais tranquilos. E como que assim, qual foram os momentos de preconceito em que você passou, até mesmo nos relacionamentos seu pessoal, assim? No meu relacionamento eu fui muito sortudo, muito sortudo. Graças a Deus eu tive pessoas que me apoiaram. Eu já acordei com pessoas que eu convivi passando pomada em mim, por exemplo, sabe? Eu acho que isso, graças a Deus, eu tive de muita, muita sorte. Não posso me queixar das pessoas que passaram pela minha vida. Agora, tem uma cena muito traumática, duas cenas que eu posso estar colocando para vocês sentirem como é conviver com a psoríase e de como essas pessoas precisam realmente de amor, ainda mais da família, dos seus companheiros e companheiras, dos companheiros de trabalho, sabe? Porque a psoríase fecha assim muitas portas, muitas portas. Eu vou mencionar esse, que acho que foi um dos piores. Eu fui fazer um freelance de uma sexta-feira e me contrataram como freelance para sexta e sábado para ver minha aptidão no meu trabalho.
E aí no sábado tava frio, desculpa. Tava frio e eu fui contratado. Simplesmente disseram, o seu trabalho é perfeito, você está contratado. Só que na segunda-feira virou o tempo e eu tava, só um adendo, sexta e sábado eu tava de blusa de manga porque tava frio. Então a pessoa não viu minhas lesões. Então daí, quando foi no sábado, na segunda, já estava calor. E eu fui mostrando meus braços. Eu fui demitido. Você foi demitido, mas foi falado claramente sobre isso? Ou Ninguém. mas a gente O sente, né? preconceito velado é o pior que tem. Eu preferia que tivesse falado para eu saber do que aconteceu. Mas quando o preconceito é velado, dentro da gente, a gente sente e sabe que ali existiu preconceito. Não adianta. Nosso sexto sentido ele é muito, né, aprimorado para isso. A gente percebe como é que uma pessoa que adorava o meu trabalho, quando na segunda-feira já não gostava mais. É bem Totalmente difícil, incoerente, né? né? É incoerente, muito incoerente. Outra vez foi que eu estava na Lapa, andando pelas pessoas, apareceu, acredito que uma louca, ou essas pessoas que têm muito medo de doença, sabe como se evitasse, o medo de evitar seria tão São pessoas perfeito. neuróticas com doença, Isso, né? neuróticas, ela gritava no meio do povo, saiam de perto dele, ele tem lepra. Nossa. Lepra pega. Só que não foi nessa altura que eu estou falando, foi gritando, coisa que eu dava para se ouvir a 2 quarteirões de distância. Isso foi muito chocante. Eu lembro que eu não estava psicologicamente preparado. Foi daí que eu procurei o apoio de terapeutas, de psicólogos, do que você puder se apoiar, de pessoas que vão te trazer força e mostrar a força que você tem dentro de você, porque muitas pessoas não entendem, não veem a força que mora dentro delas. É uma coisa mais do que extraordinária, sabe? Não dá para procurar dizer ou trazer uma palavra para a força que a gente tem dentro da gente. É uma força muito absurda. E naquele dia eu lembro que eu tive que ser, porque eu não andava, eu não falava, eu fiquei estático. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Por que comigo? Claro que eu me acabei. E eu lembro que nesse dia, já que eu vim para falar, vamos falar, porque são coisas que acontecem. Me dói, não vou dizer que não dói, relembrar e reviver. Isso é um fato. Eu fui para a Ponte da Freguesia e eu fui para tentar suicídio. Porque eu não aguentava, assim, estava muito forte mesmo. E daí eu falei, eu vou procurar um apoio. Eu fui para o pronto-socorro psiquiátrico, que fica ali na Lapa. Eu falei, eu vou procurar apoio, treinar chorando. E eu fui muito acolhido, sabe? Passei com psicólogos, com pedagogos, pessoas que estavam ali prontas para me acolher e mostrar o significado daquilo tudo. Porque se eu vim dessa maneira, eu vim porque eu tinha algo a colher com isso. E daí foi quando eu comecei a ter esse trabalho, esse amparo, né? Eu volto a dizer, gente, a psoríase não é nada diante do preconceito e da estigma e daquela coisa das pessoas achar que você tem a obrigação de ser normal. E é bom aproveitar esse gancho dessa parte daqui da entrevista com o Fagner, que é bom ressaltar que a psoríase ela não é contagiosa, tá? Sim, esqueci de falar isso, gente, desculpa. Ela não é contagiosa, muito pelo contrário, é uma questão emocional, tá atrelada, então ela não é contagiosa. Por que eu tô falando isso? Até aqui abrindo um parêntese na nossa entrevista, eu vivenciei esses momentos que o Fagner passou de preconceito. Inclusive nós fizemos uma viagem para o Rio Grande do Norte e no avião, né, não lembro se era indo ou voltando, eu acho que era indo, enfim, era indo ou voltando. E aí uma senhora pediu para trocar de lugar porque estava sentado do meu lado. Estava sentado do lado dele e ela queria trocar de lugar. E assim, gente, eu sempre tive assim uma persuasão assim, eu consigo captar as coisas assim, a gente sente, né? E aí eu lembro que o comissário perguntou por que ela queria trocar de lugar, se havia algum problema, ela falou que não, mas queria trocar de lugar. Mas eu já tinha entendido a questão. E aí, óbvio, né? Eu não consegui me conter nessa situação. E aí eu fui até um pouco mais enérgico, para não dizer barraqueiro. Eu fui um pouco mais enérgico
E assim, eu acredito, no meu ponto de vista, Tiago, que o preconceito ele tem que ser cortado pela raiz. A gente não pode propagar e nem permitir que pessoas em nosso entorno propaguem, né, o preconceito. Ela poderia, eu acredito que ela deveria saber que se fosse algo contagioso, eu acredito que ele não estaria ali viajando. E fora outras questões também de clubes, questões, lugares que tem piscina e que tem que fazer Exame dermatológico. exame, e você entrar no local de sunga e as pessoas ficarem olhando mesmo, e ele entrar na água e as pessoas ficarem meio assim apreensivas, né? Então eu acredito que isso na vida de uma pessoa não deve ser nada fácil. Não, e você falou muito certo que eu estava no clube, que tem que fazer exame dermatológico, né, periodicamente, e simplesmente uma moça saiu da piscina e voltou com o administrador do clube me apontando como é que eu tinha passado o exame dermatológico. E graças a Deus a pessoa conhecia, porque se eu estava ali dentro, né, é muito rigoroso o sistema. Falou assim: senhora, é muito mais fácil a senhora não passar no exame do que ele. Eu achei assim magnífico. Mas eu fico pensando o quê? Diante da observação do Tiago, que ele falou que conviveu isso comigo, que presenciou isso comigo, eu acho que, de uma vez que isso só doeu em mim, tem algo errado. A partir do momento que você vê uma pessoa sofrer qualquer tipo de preconceito ou exclusão, e isso não doer em você, desculpa, tem algo de errado. Sabe? Não é para doer só em mim. Eu acho que a luta é de todos, até porque todos nós, em determinado momento, pertencemos a uma minoria. Independente do que seja, independente da pessoa que seja. Em algum momento da vida, você vai ser minoria e você vai ser destratado por isso. Então, assim, a partir do momento que a dor não é só minha, aí eu vou dizer assim, o mundo está andando bem. Mas a partir do momento que a dor é só minha, só de quem sofre aquilo, sabe? Você tem uma pessoa que foi vítima de homofobia, por exemplo. Se só doer na pessoa, tá errado, sabe? Nós temos que viver em conjunto. Nós estamos aqui vivendo em conjunto. Até porque as pessoas, elas têm todos o direito, né, de ser e viver da forma que lhe convém. Eu acredito que tudo, se há respeito, tem tudo para dar certo. Tanto do outro lado quanto do lado de cá. Eu acho que se tiver respeito de ambas as partes, tudo tende a dar certo, né? Exatamente. A dor é de todos, né? Nós vivemos aqui no coletivo, gente. Vamos pensar dessa maneira. Nós vivemos, o mundo é no coletivo. Sabe, daquele momento que você só pensa no seu eu, não tá doendo em mim, não foi comigo, você não tá certo. Você não tá certo. Claro que você não vai se arriscar a determinadas situações, mas você tem que ter empatia. Empatia eu acho que é a base de tudo. O preconceito só vai se derrubar quando você tiver empatia pelo do outro. Tá? E até porque, pessoal, a psoríase ela não escolhe classe, cor, raça, questões, poder aquisitivo. Inclusive tem até famosos que têm psoríase, né? Tem. A Britney Spears tem. A Kim Kardashian, ela tem também. Muitas pessoas têm, né? O Xande do Avião, recentemente, ele foi diagnosticado com psoríase, ele comprou a briga, eu achei muito bacana, muito bacana. Eu não sei qual é o nome daquele ator que fez o Beisola, da Grande Família. Não me Ele também tem. Em torno de 1% da população mundial tem. Tá? Então, e aí eu acredito que são graus, né? Tem pessoas que têm um grau mais elevado, outros têm um grau mais retido. Mas eu acho que o mais importante do que falar a doença, até porque eu não tenho como defender a doença de um grau, de um ponto de vista médico, né? Porque eu não sou médico, eu acho que é defender o convívio, sabe? As pessoas, elas têm o direito de conviver com o que elas têm, cada um é especial do seu modo. Então, assim, amar, respeitar, mais do que amar, o respeito. Entender também, né? Entender, sabe? Eu convivi muitas coisas. Se eu for começar a falar aqui, vai ser o dia inteiro. O dia inteiro. Hoje eu consigo, graças a Deus. Uma vez eu entrei no ônibus, gente, isso foi muito engraçado. Eu ri o dia inteiro de mim mesmo, mas não me arrependo do que eu fiz, tá? Primeiramente. Não foi um pouquinho educado, mas eu acho que foi um grito de liberdade. Eu estava num ônibus lotado. Eu sentado no lado da janela, o meu único banco que estava vazio era do meu lado. Todos em pé e ninguém sentou.
Você vai ficar, todo mundo vai ficar pasmo do que eu vou te falar. Eu botei meus 2 pés em cima do outro banco e fiquei nos 2. Ninguém queria. Foi o que eu fiz. E eu ri muito nesse dia, ri muito. Eu digo, se ninguém quer sentar, vou botar o pé aqui e pronto, e já era. Porque, eu acho que foi um soco na cara de pessoas preconceituosas que têm medo. Gente, doença não se evita. Evita, claro, você tem que evitar, mas não é um toque, sabe, que você vai pegar nada. Se fosse assim, todos os médicos, todos os enfermeiros viviam com todas as doenças. Vamos pensar nisso, sabe? É uma coisa a se pensar. E como que foi o quesito de amizades? Sempre foi muito tranquilo as suas amizades quanto a isso? Soube lidar com isso? Soube te dar apoio, né? Nessas... Eu acho que a maior forma de você destruir o preconceito é levando conhecimento. Então, os meus amigos, você conhece de cabo a rabo. Se você perguntar. E eu acho bacana que quando a gente está aqui levando para milhares de pessoas, pessoas que estão ouvindo, estão assistindo, eu espero que esse vídeo seja muito assistido. Não por questão de notoriedade do apresentador, também, claro, né? A gente está aqui para crescer, mas para base de conhecimento mesmo. Eu acho que as pessoas elas têm que conhecer. A melhor maneira de acabar o preconceito É falar conhecimento, sobre, né? é falar sobre o que eu me negava, o que durante muitos anos, hoje o máximo que eu posso, dos anos que eu fiquei sem tocar no assunto, dos anos que eu me escondi, se você imaginar que uma hora dessa tem milhares de pessoas com psoríase se escondendo. Sim. Com medo. Você chegou até a comentar comigo que você também chegou a fazer lá atrás, alguns anos, um vídeo, né? Um canal no Eu YouTube. fiz no sobre YouTube, isso. no YouTube eu fiz no momento de dor. Depois eu me arrependi, falei, meu Deus, hoje eu não me arrependo, o vídeo tá lá no YouTube, é bem assistido, né? Só não vou lembrar meu antigo canal, o nome, mas se você botar Psoríase Kélio, que é o meu nome, que ele me chama de Fagner, você vai encontrar. É um vídeo bem bacana. Eu gosto daquele vídeo hoje em dia, mas naquele momento eu acho que não era o momento certo, mas talvez fosse, a gente nunca sabe. E foi num momento que acho que foi bem crucial, né? Acho que você ainda estava naquela descoberta, tentando entender também. Foi uma transição, ele estava por uma transição que eu precisava. Inclusive o vídeo eu faço, gente, com blusa de frio. Que foi uma época que eu não comprava, jamais. Hoje em dia eu ando de regata, hoje em dia eu faço questão, porque eu usei calça durante muito tempo. Por muitas vezes o Thiago fala assim, bermuda de novo, porque hoje eu me dou esse direito de usar. Pelos anos que eu não tinha bermuda, eu não tinha camiseta, manga curta, eu acho que era um autoflagelo, sabe? É você auto-sacrificar-se. Quando eu ia pra praia, eu tomava banho com roupa. Eu entrava na praia com roupa, e roupa comprida. Hoje eu vou de sunga. Eu não posso abdicar do meu direito de ir e vir. Eu não posso abdicar do meu lazer em virtude de pessoas que não querem saber de mim e que olham para mim com olho torto. Inclusive, o sol faz muito bem para a psoríase. Sim, a exposição solar nos horários pré-determinados faz muito bem, sim. Não tem problema nenhum para quem quer. Para quem tem psoríase, pode se expor ao sol, sim. Nos horários ali que são recomendados, né? Fagner, fala para nós como que sua mãe também. Sua mãe, como que ela conseguiu lidar com isso? Porque as mães também sofrem muito vendo os filhos passando por essas questões, seja quais elas forem, né? A minha mãe é bem engraçada, ela se liga muito no cunho religioso, que também acho que é de grande serventia. A fé é uma coisa inimaginável, é uma coisa muito grande, muito poderosa. Qualquer tipo de fé, tá? Não estou falando de religião específica. E ela fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque vai pedir para fulano, porque vai fazer uma oração, porque isso. Porque ela fala que não quer morrer antes de me ver curado. Eu falo, não, se ela vai me ver curado, porque eu não posso olhar para ela e dizer, mãe, não tem cura, sabe? Porque eu já falei tanto, e para ela, para a fé dela, tem cura. E eu acredito. Para Deus tudo é permitido. Para Deus tudo é permitido. Quando você tem fé, você tem muita coisa. Né? Quem mas tem fé ela, tem tudo, né? Isso, mas ela não aceita. No sentido não de me excluir. Deus o livre, minha mãe me ama muito. Mas ela não aceita. Ela fala que não vai morrer e me deixar assim. Ela diz, eu quero a cura do meu filho. Ela luta muito com isso. Dentro do que ela pode, ela luta muito com isso. E muito amor também, né, gente? Minha mãe nunca
Nunca senti nada de exclusão da minha família de um modo geral. Entendi. O apoio da família é crucial, né? Fundamental. Se bem que eu acredito que tem muitas pessoas também que não têm esse apoio, muitas das vezes porque a família não está próximo, ou muitas das vezes a família não sabe lidar muito bem e acaba, em vez de ajudar, acaba atrapalhar. Enfim, acho que é como a gente falou no início aqui da nossa entrevista, você precisa entender, né, para você dar um melhor suporte, para você conseguir dar o apoio, né, não de uma forma agressiva ou ignorante. Não é mesmo? Exatamente. E eu acho que até na questão da conversa repetitiva. Eu tenho um vizinho, que eu não vou falar não, mas acho que se ele ouvir isso aqui, ele vai saber que é ele. Toda vez que ele me encontra, ele pergunta, isso aí não tem cura? O que é isso? Sabe? Gente, se você vê uma pessoa com uma lesão e essa pessoa te fala o que ela tem, não se fica aprofundando no assunto, porque isso é um assunto tão repetitivo na vida dela. Não é porque não é repetitivo na sua vida que não dói nela. Então toda hora as pessoas, eu estou aqui, claro, aberto, sei lá, se de repente pintar alguma dúvida depois que esse vídeo for pro ar, claro que eu estou pronto para responder. Mas tem pessoas que são repetitivas, te encontram 1000 vezes, e aí, Kelly, e aí, isso aí não melhora, isso aí, sabe, cansa. Então assim, você viu uma pessoa, a pessoa falou, é vitiligo, guarda o nome na cabeça, procura o Google, não fica se aprofundando, não converse com essa pessoa olhando para as lesões dela, porque dói, machuca. A pessoa não quer, a pessoa não é uma lesão, ela é uma pessoa, sabe? A pessoa não é uma doença. Eu não vou me resumir em uma doença, sabe? Eu tenho um nome, prova disso que quando eu vim embora do Nordeste, tinha um senhor que ele tinha vitiligo e ele era reconhecido por um apelido que eu me nego a repetir, porque ele tinha vitiligo. Então, assim, quando eu comecei as minhas lesões a avançarem, eu falei, eu vou embora para São Paulo. Eu me nego, né? Não que eu esteja dizendo que aqui seja diferente. Não, mas a minha cabeça naquele momento, Por ser uma cidade pequena, eu quis fugir. De repente até lá, eu acho que tem menos preconceito até do que uma cidade grande. Não sei, não posso entrar em questões de estatística. Mas naquele momento foi a minha reação. Eu vou embora daqui, eu não quero ser conhecido por um apelido. Eu não quero que deem um apelido para meu problema de saúde e isso passe a ser meu nome. Eu me nego a isso. Então é isso, eu não sou uma doença, eu não sou uma aberração como eu já imaginei que eu fosse. Sabe? A autocobrança é muito pesada. Aí vem a autocobrança, cobrança social e a cobrança do preconceito. Porque sim, as pessoas não estão prontas ainda, né? Muitas pessoas não estão prontas. Muitas pessoas não estão prontas. Muitos comércios não estão prontos para lidar com isso. Isso é muito triste. Não é só com psoríase. O autismo está aí rompendo barreiras, fazendo com que as pessoas aceitem e conheçam e respeitem. Vitiligo, TDAH. Vitiligo é uma gama de problemas de saúde que as pessoas, por não conhecerem, agem com isso, agem dessa maneira, tá? Então, conhecimento, gente, conhecimento. Eu acho perfeito quando a mídia abre espaço para falar a respeito disso. Inclusive, já aproveitando o gancho aqui, eu acredito que é importante a gente se abrir para a atualidade, né? Eu vou até trazer aqui um exemplo para todos vocês. Eu sou psicanalista, eu estou em formação, mas eu já estou atuando na clínica social, porque todo o curso, o requisito do curso, a grade do curso, nós temos que, é como se fosse uma espécie de estágio. Nós já atendemos, né? E aí, ao atender, a gente também passa por supervisão, tem um amparato, não é algo assim de qualquer jeito, a gente passa por uma supervisão, então a gente realiza os atendimentos e após o término do atendimento a gente passa com um psicanalista, professor formado ali e do Espaço Lotus, onde eu atuo e faço o curso também. E aí, enfim, em uma dos meus assistidos, que é assim que eu gosto de chamar, apareceu um transgênero, né? Um garoto trans. E aí eu estou buscando sobre o tema, estou lendo livros, estou aberto, vendo vídeos, para ter uma melhor abordagem e também entender, né, as questões pessoais desse consulente.
E, bom, isso é realmente dar mais ênfase que a gente precisa estar aberto, ter a mente aberta. Se você não se dar muito bem com essa questão, aí seria já um outro viés. Mas a partir do momento que você se abre para entender e respeita, né, essa questão dessas pessoas, isso já é um grande avanço. Você estar aberto a entender e respeitar. E acho que isso é muito importante. Exatamente. Não é sobre gostar, é sobre respeitar. Eu acho que gostar de nada nesse mundo ninguém tem obrigação. Mas respeito sim. E é tão gostoso quando você busca informação, porque além de você também saber lidar se caso isso suja no seu ambiente familiar ou, né, alguém próximo, você também consegue interagir numa roda de conversa, num bate-papo, numa entrevista, como nós estamos fazendo aqui. Você consegue interagir porque você conhece do tema, você se abriu, você buscou, então você consegue interagir com a pessoa. Então é algo que você só tem a ganhar, né, quando você se abre e quer entender aquele tema em específico. Aprender e conhecer nunca é demais, né? Não mesmo. Acho que conhecimento e aprendizado é sempre, é dia a dia, é uma luta diária. Todo dia a gente aprende. Quando a gente ensina quando a gente aprende. Eu costumo muito falar isso. Quando a gente ensina, a gente aprende. E quando a gente aprende, também a gente ensina. Então, assim, ter conhecimento é tudo nessa vida. Tudo, 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 tudo. E também eu acho que, por mais que você tenha julgamentos externos, porque eu ainda tenho julgamento externo, mas eu me aceito. Eu acho que quando você se aceita, julgamentos externos passam a ser nada, sabe? Nada, né? Irrelevante. Tipo, pode ir passando com o seu pensamento, porque ele não me soma nada, ele não me traz nada. Então fica com o seu pensamento e eu fico aqui com o meu. E tá tudo certo. Bom, conforme eu já falei nos outros episódios, eu não vou fazer um vídeo tão longo para não ficar tão maçante. Quero agradecer, Fagner, por Imagina, estou aberto a isso. Podcast. Agora eu tenho que me acostumar, pessoal, com esse nome, porque eu estava tão acostumado com Podity, mas é melhor evitar desgaste, enfim. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui estreando o hall de entrevistas no podcast. Sim. E obrigado por contribuir, obrigado por falar da sua história para nós e a gente também entender, né, essas questões, esses temas. E obrigado. E se você quiser falar uma mensagem ou quiser falar sobre o seu perfil no TikTok, fica à vontade. Eu deixo o meu link lá, vou deixar, talvez você possa colocar, né, do TikTok, que é o Positivo Ano Negativo. Fiquem à vontade, tá? Se deleitem lá com todo o conteúdo. Com muito prazer, com muito carinho, né? Totalmente sem nenhum tipo de pretensão que eu estou gravando. Eu acho que eu estou gravando exatamente para eu crescer junto com aqueles que me assistem, né? E Kelly Fagner também no Instagram. É isso. Bom, até a próxima com mais um podcast e até a próxima e obrigado pela audiência. Muita luz para vocês, pessoal. Muita luz, muita luz. Fica